gostei muito da plataforma, porque é exatamente isso que você falou, é um estudativo. Então eu nunca pulava as questões, cara, por mais cansada que eu estava, eu nunca pulava as questões. Às vezes eu deixava de assistir uma aula, mas eu não pulava as questões. E então isso foi muito bom, porque com as questões, por mais que eu não tenha assistido algumas aulas, eu consegui aprender muita coisa. Saudações, queridíssimos e queridíssimas daristas, sejam muito Hum. bem-vindos a mais um papo com ex-aluna muito especial, muito especial. Hoje eu estou aqui com a Alice, uma pessoa maravilhosa que eu tive o privilégio de conhecer pessoalmente. A gente se encontrou lá em BH e agora ela está vindo para o Rio para fazer a residência médica de clínica da Soberana. Então, Alice, a gente já bateu um pouco do papo algumas vezes, né? A gente teve essa oportunidade de se conhecer um pouquinho mais maravilhosa. Vou pedir para você se apresentar um pouquinho para a galera, falar como que é a sua trajetória na medicina, onde você se formou, de onde você é, para onde você está indo. Diga aí. Ai, ó, muito obrigada. Eu tô realizando um sonho de estar aqui no Papo com o Ex-Aluno, de verdade, ficar pensando, gente, quando que vai ser minha vez, pelo amor de Deus? E cá estou eu, então vai chegar a vez de todo mundo. Estou muito feliz. É, eu sou de BH, né? Eu fiz a faculdade na PUC de Minas. É, não quis tentar residência assim de início, depois que eu formei, porque eu estava muito conturbada com 6 anos de medicina e tudo. Então, eu tentei tirar um tempo para mim depois desse período. Trabalhei 1 ano e meio aí, foi ótimo para mim. E nesse meio que puxei aí, foi durante a preparação da residência. E aí, agora, durante esse período aí de trabalho, eu tive certeza que a clínica é soberana e é sobre isso. Então, então não tive dúvidas que sim, seria a clínica. E sempre também tive o desejo de ir para o Rio de Janeiro. Então, eu juntei o útil ao agradável e joguei para a clínica no Rio. E agora eu tô indo para o Rio, para o Hospital Federal da Lagoa. Ah, legal demais, legal demais. Cara, não é só pro Rio, é pro Hospital da Lagoa, que é o playboyzinho em relação à localização, que a vista deles é uma coisa maravilhosa. Então, assim, pessoal, brincadeiras à parte, mas poder escolher para onde a gente vai, cara, e não só a vista, claro que é maravilhoso, mas o hospital, poxa, para mim especialidade é legal, como que é a troca, tem muitos serviços, isso tudo dialoga muito, poxa, com a sua organização de família, de vida, de planejamento pessoal mesmo. Então é muito gostoso quando a gente tem essa possibilidade não só de passar, mas escolher um lugar muito gostoso. E Alice, vamos lá. Você ficou. Como é que foi a sua preparação com o Aristo? Você fez 1 ano, foi intensivo, foi mais tempo? Como é que foi começar com o Aristo para você? Porque a gente tem uma metodologia muito diferente. Muitas aulas bem mais direcionadas, uma metodologia muito ativa, questão, flashcard. Você estranhou? Você era muito do resumo? Material escrito, aula longa. Quanto tempo você fez e como é que foi o contato inicial entrando na Arista, os primeiros dias, primeiras semanas? Então, ainda durante a faculdade, naquela pressão toda dos alunos, vamos tentar residência, eu já tinha tentado a Aristo. Então, eu me inscrevi na Aristo durante esse ano, mas eu não fiz de verdade. Então, eu acabei não aproveitando muito do curso, então não tenho o que falar nesse primeiro ano. Já no segundo ano, eu decidi continuar na Aristo, porque eu vi que tinha assim, um propósito ali, eu sabia que eu ia poder conseguir esse objetivo se eu continuasse. Então, eu continuei esse segundo ano e eu estudei de verdade. Inicialmente, eu não consegui seguir o curso de extensivo, que foi para onde eu me inscrevi, porque eu estava trabalhando 40 horas semanais e num posto de saúde, então estava chegando exausta em casa, assim, de fevereiro até junho, início de julho ali, eu não estava conseguindo seguir o curso direito, mas apesar de que eu chegava em casa e sempre tentava fazer algumas questões, vi algumas aulas, mas eu vi que eu não estava, pelo menos para mim, não estava conseguindo ser muito produtivo, porque eu não moro com meus pais, então eu tenho que fazer as coisas de casa, eu tenho que cozinhar, tudo que eu preciso eu tenho que fazer. Então, estava um pouco mais difícil para mim. E então surgiu a oportunidade de mudar para 20 horas. Então eu peguei essa oportunidade e consegui mudar para 20 horas no mesmo posto de saúde. Então tive que mudar bastante coisa na minha vida, porque eu também reduzi o meu salário, mas eu pensei, cara, é nisso. Aí eu posso falar da plataforma. Porque aí eu consegui fazer o meu objetivo de questões, então fazer uma média de 80 a 100 questões por dia e via uma aula por dia, durante a semana. No final de semana eu não assistia aula, fazia só os simulados.
Gostei muito da plataforma, porque é exatamente isso que você falou, é um estudativo. Então, eu nunca pulava as questões, cara. Por mais cansada que eu estava, eu nunca pulava as questões. Às vezes eu deixava de assistir uma aula, mas eu não pulava as questões. E, então, isso foi muito bom, porque com as questões, por mais que eu não tenha assistido algumas aulas, eu consegui aprender muita coisa. Que eu vi ali a resolução das questões. E eu sou também uma pessoa dos resumos, mas eu faço um resumo ali, bem resumo. Para quando tem aquela revisão teórica da plataforma, isso, eu via o meu resumo, eu não via a revisão da plataforma, porque eu achava que voltava mais fácil na minha cabeça. Então, eu via o meu resumo, fazia aquelas questões, e é isso. Seguia como a plataforma pedia mesmo. Perfeito. Você pegou, então, abraçou bem a ideia da metodologia ativa, isso de não pular questões, que de forma inicial, poxa, a questão não te desafia, você vai errar, é cansativo, poxa, tem que ler o comentário e tal. Você só assistir uma aula, tem o seu valor, a aula pode ser boa, mas revisar a aula e fazer questão é extremamente mais valioso, que é o que realmente fixa e, olha, estou preparado para quando isso aparecer num formato de questão, de um caso clínico, vou saber reconhecer, vou ter fluência. Então, isso foi muito legal, né? Você parece ter conseguido aproveitar muito bem. Não, total, tipo, as aulas, eu sou apaixonada com as aulas da Arista. Eu gosto muito da dinâmica dos professores, eu me considero amiga dos professores, e eu gosto que vocês também falam muito assim, dá uns pitacos assim da vida pessoal. Ah, isso aqui me fez lembrar daquilo, do meu tio lá, sei lá, de Roraima. Nossa, eu lembro agora do tio do Ian de lá de Roraima, assim, só exemplo, sabe? Então parece que a gente faz uma conexão e eu me sinto à vontade na aula. Não via o tempo passar. Mas eu também me recusava a reassistir uma aula, nunca reassisti uma aula. Nunca na minha vida. Ficava assim, gente, já assisti essa aula? É possível que eu vou ter que assistir de novo. Então, por isso que eu sempre fazia um bom resumo, sabe? Eu assistia a aula, fazia um bom resumo e eu só pensava, tudo que eu preciso saber está naquele resumo. Então, eu lia, às vezes eu lia aquele resumo de formativa também, assim. Eu lia, eu tinha um caderno, assim, de página em branco, eu anotava o que eu imaginava que era para conferir no resumo, para ver se eu estava certo ou não, sabe? Então, essa questão do resumo foi boa, porque eu tive essa questão ativa também de fazer ele, de colocar onde eu posso lembrar de cada coisa. Bom, Então, eu gostei muito. legal, legal. Você casou muito bem, porque a gente fala dos 4 pilares de aprovação que a gente protagoniza muito aqui na Arista. Direcionamento, estudo ativo, revisão e organização. Porque se você... Ah, estudei muito, vi todas as aulas, e você tocou num ponto muito precioso. Eu acho que eu lembro de uma, tô na lista há mais de 5 anos. A gente já gravou várias partes, falou com vários alunos, só teve uma pessoa que eu vi que assistiu todas as aulas. Por outro lado, a gente tem Pois é, milhares de alunos aprovados. Então, e o que que todo mundo que foi aprovado fez? Mesmo não tendo visto tudo, revisou bastante e fez muita questão. Então, revisar, lógico, os isso. temas principais, os temas grandes, e ter uma organização ali, imagino que é desafiadora. A plataforma é boa, a metodologia preserva, mas a gente tem que ter aquilo, como você fez esse movimento também, né? Olha, vou precisar reduzir um pouquinho aqui o trabalho. Nem todo mundo pode, nem todo mundo consegue, mas isso que é muito legal da gente ter um entendimento de, olha, se você conseguir algumas horas por semana para fazer bem feito, isso cabe na agenda. Porque para a maioria de nós, a vida, felizmente ou infelizmente, ela não para a gente se preparar para a prova, né? É trabalho, família, a Sim, galera que está na faculdade é estágio, é internato. Então, e tá tudo bem. E parece que é um mundo gigante e demanda, sim, muito suor. Mas a gente faz tudo o possível para a plataforma não pedir sangue de vocês. Que se a gente der o sangue o tempo inteiro, a gente fica dentro. Então, exatamente. bem legal. Suar a camisa, eu acho que não tem problema nenhum. Tenho certeza que você chegou agora na aprovação assim, torceu aquele suor gigante, valeu a pena aquele suor sagrado, assim, com um gosto muito bom de tornar a vitória maior. Então, isso foi muito legal. E deixa eu te perguntar, Exatamente. lá no comecinho, você lembra mais ou menos como é que você ia nos simulados? Você tinha dificuldade de fazer prova? Nossa. Você cansava muito rápido, errava por desatenção? Como foi sua evolução? Porque fazer questões é um ponto gigante, importante, mas fazer os simulados, que você falou que teve uma atenção também, é fazer com tempo, é fazer com peso, com horário, com cansaço, com falta de concentração. E isso são habilidades que a gente melhora também, a gente pega condicionamento. Como que foi essa experiência, essa virada para você, o comecinho de pegar para fazer mais provas simulado e você chegando para fazer as suas provas agora no final de 2025?
Ó, foi desastroso o início, eu queria morrer, porque eu achei que, falei, gente, eu não vou dar conta de fazer um simulado todo final de semana, que é isso? Parece que eu corri uma maratona. E no início, sim, olha, tanto que o teste de nivelamento, o primeiro que eu fiz, eu tirei 47. Eu fiquei assim, gente, isso aqui não vai dar certo nunca, meu Deus, porque uma coisa que eu entendi também, fazer prova é você ter direcionamento para aquela prova. Às vezes você pode ser bom ali, naquele consultório, mas às vezes a prova, cara, te cobra coisas que aquela prova gosta de cobrar e que não adianta. Talvez você nunca vai ver na vida, mas que você tem que saber para aquela prova. Então, meu objetivo sempre foi o Enário, sempre coloquei como top um. Então, eu fiz todas as provas, todas as cinco últimas provas do Enário e refazia até ter uma média boa. Então, na primeira que eu fiz, eu tinha tirado uma média ali de 60, aí eu voltei nela, finais de semana depois, para fazer de novo, até atingir uma boa média, sabe? Porque era a minha prioritária. Mas também puxava do SUS-SP, que era uma prova que eu pensei em fazer, da UERJ, mas cada prova eu sentia que eu tinha que fazer de uma forma diferente. E aí, à medida que a gente vai fazendo, a gente vai vendo como que aquela prova espera de mim. Essa prova é muito conteudista, essa aqui é mais de saber ler, que já está te dando enunciado. Se você pular por desatenção, você vai perder essa questão. O Enário é um pouco assim também. Foi um pouco bizarro esse último ano, mas nos últimos simulados era um pouco assim, sabe? Então, eu sempre me Essa, preparava essa especificidade é diferentemente. muito legal. Não, e eu me senti uma outra aluna fazendo cada simulado. Também criei uma rotina de simulado para mim mesma, assim. Nunca fui muito supersticiosa naquele sentido de, tem que vestir a mesma roupa que eu vou fazer todo lá no dia da prova. Tem umas coisas que sim, dá certo e tal. Mas, para mim, o suficiente, o que que eu vou ter que fazer na prova? É isso aí. Então, eu sempre tinha um Kit Kat, que eu sou apaixonada por Kit Kat. O meu copo de Boa. água, minha garrafinha de água, e minha caneta e minha coragem. É isso. Então, o que eu fazia era 50% da prova eu fazia, eu tirava uns 3 minutinhos, pensava em uma coisa que eu gostava, comia metade do Kit Kat, e aí ia para a segunda parte da prova. Fazia do mesmo jeito, e aí depois que eu terminava tudo, fazia o mesmo descanso, metade do Kit Kat, e aí depois eu voltava para o terceiro round, que era revisão mais tranquila de tudo que eu já tinha anotado. Fui fazendo isso e deu muito certo, eu vi um avanço muito bom, porque eu não saía cansada. E aí no final, assim, eu fui vendo minha média aumentando em todas, assim, que eu fui fazendo. Que legal. Então você amadureceu, né? Não só de condicionamento, porque você falou muito, muito bem, tem a estratégia para uma prova específica, temas específicos, estilos específicos, mas não é só conhecer a prova, que é uma das coisas que a gente faz dentro da plataforma muito bem. Os temas que aparecem mais na sua prova aparecem mais na sua plataforma. Mas você se conhecer fazendo prova é muito legal. Você, poxa, eu canso Nossa, aqui, preciso fazer uma pausa aqui. Isso é um amadurecimento muito grande que faz uma diferença bizarra quando você está indo para o desafio, para o dia D, né? O dia da prova mesmo. total, total. E tanto que uma coisa que eu fiz no dia, que eu acho que mudou, sabe, meu mindset, assim, indo, porque eu lembro que na noite anterior eu estava um pouco ansiosa, na noite anterior ao Enari, e no dia eu acordei bem, de uma forma bizarra. Falei, nossa, eu tenho que manter esse bem-estar, né? E aí, na hora que eu tava me arrumando pra ir, eu comecei a ficar de novo mais assim, ai meu Deus, tem alguma coisa aqui querendo entregar. Só que eu fui no caminho da prova, eu fiz questão de ir andando, pra ir pensando. Coloquei minha música, fui pensando e fui falando pra mim mesma. Eu fiz isso todos os finais de semana passados, desses meses todos. Eu sei qual que é a rota, você sabe fazer isso, não é nada do que você já não fez, você só tá fazendo um lugar diferente. E eu fui falando isso, fui falando isso, fui falando isso. Naqueles 30 minutos que a gente tem que esperar, são horríveis, entre você Horríveis. entrar e ter que esperar a prova, não, ele parece eliminação. Quem que vai ser o próximo, né? E eu ficava repetindo a mesma coisa. Eu ficava assim, eu vou parecer um maluco, mas eu ficava assim, repetindo, repetindo até entregar. E eu tava de boa, sabe, quando ela entregou. Quando vinha um pouco de ansiedade, eu falei, relaxa, nem você sabe. Você já fez isso. Você já fez isso demais. Relaxa, você sabe, respira. Aí eu respirava e ia me acalmando ali. Boa, que legal. Era a Alice que treinou várias vezes, dezenas de vezes, acalmando a Alice ali do dia da prova. Isso é condicionamento, é fluidez, né? E acho que congelou um Acho que pouquinho, eu fiquei mais. Alice. Deixa eu ver, deixa eu ver. Voltou. Quando for assim que a coisa, a gente para a câmera, volta um pouquinho, mas acho que deu para pegar. E, cara, eu acho que é muito Então tá. mágico isso de você se sentir.
algum grau de ansiedade, de antecipação vai ter no dia da prova, e tá tudo bem. É até bom para deixar a gente um pouquinho alerta. Não é uma coisa pequena, é um dia especial. Mas ele te atrapalhar, ele consumir energia do seu raciocínio, da sua rapidez, da sua velocidade, do seu estudo, ou pior, no dia da prova, é uma coisa que a gente consegue evitar treinando muito bem ao longo do ano. Você conseguir fazer isso com perfeição, para sair de 47 para 88, foi isso? 85. 85 no Caracas! Inari. Olha lá, 80, 47 para É, 85. Não é um salto não, pequeno. surreal pra mim. Não, e aqui eu não achei que, eu juro, eu tinha certeza que não ia dar, porque eu fui faltando uns 20% da disciplina, assim, sabe? Como fala? Da disciplina, né? Porque, igual eu falei, no início do ano eu estava muito atrasada. Eu não estou em casa, senão eu teria pegado aqui para te mostrar. Eu imprimi aquele sumário que vocês fizeram de temas. Aham. E lá tá falando as incidências, né? No site tem as incidências por prova. E eu fui marcando quais são as mais incidentes, as de maiores incidências, as de média incidência e de baixa. E fui colocando em cor. Eu coloquei eu já tinha feito todas as de maiores incidências e estava quase terminando as de média. Mas eu não vi nenhuma de baixa incidência, eu não vi nenhuma aula de baixa incidência. Eu só vi de alta e média. E tava faltando ainda algumas de média. Então, assim, eu fiquei assim, gente, faltam uns 20% dos temas, cara, o que que eu vou arrumar? Mas só de confiar na plataforma, tipo assim, isso aqui cai muito, cara, você tem que saber isso aqui. Não tem como você não saber isso aqui. Aí, ó, já garantiu bastante. Você foi muito estratégica nessa gestão de tempo, isso faz muita diferença. Se for pegar tuberculose, princípios do SUS, cada tema desse gera 5 questões para você fazer. E vasculite, você tem que fazer 3 provas para achar uma questão. Então, isso é uma coisa que a gente preza muito, não dar a mesma atenção a todos os temas. É uma equidade ali, né? Equidade do SUS a gente bota aqui dentro da metodologia, dentro da plataforma. Alguns temas merecem mais atenção, merecem mais revisão, merecem mais esforço, e qual que é a pequena cautela? Ah, como você falou, nessa prova aqui, esse tema não é super grande a nível de Brasil, mas aqui na prova do Sul e São Paulo, nossa, do oftalmo cai pra caramba. Então, e claro, a gente treina vocês para isso também. Um ponto legal, Alice, queria trazer com você, a gente já teve até a oportunidade de conversar isso um pouquinho quando a gente encontrou presencialmente, sobre a rotina não estudo. Como que foi para você ao longo da sua preparação? Descanso, sono, a própria ansiedade, antecipação, o diálogo com o trabalho, porque tem um quadradinho, tem algumas interseções gostosas, que a gente fica, bom, estou estudando isso e vi, ou, poxa, vi isso no trabalho, Sim. isso aqui na prova, mas muito daquilo é relativamente separado. A gente tem que estudar separadamente mesmo, não consegue aproveitar tanto. Como que foi equilibrar todos esses pratinhos de autocuidado, de trabalho, de estudo para você, principalmente nesses últimos meses aí perto da prova? Cara, é exatamente o que a gente conversou pessoalmente aquele dia, assim. Medicina, pra mim, nunca foi primeira, a grande, como eu posso dizer? Como que eu posso? O primeiro lugar na minha vida. Nunca foi o primeiro lugar na minha vida, sabe? Eu tenho outros primeiros lugares. Tenho minha família, tenho meus amigos, eu tenho meus hobbies. Se por um acaso a medicina começar a atrapalhar isso, tá muito errado pra mim, sabe? Significa que eu não tô ali no caminho certo. E eu me sentiria muito triste se eu deixasse isso afetar a minha rede de apoio, por exemplo, que eu não teria conseguido isso se eu não tivesse rede de apoio. Se eu não tivesse o meu companheiro lá para falar, não, relaxa, vou segurar as pontas aqui, você pode diminuir sua carga horária. Ou meus amigos, Arice, vamos sair, tô vendo que você tá um pouco estressado, vem cá. Se eu não tivesse tudo isso, se eu deixasse isso afetar o de bom que eu tenho, não funcionaria. Então, eu levei muito bem esse quesito, porque quando eu tava assim, cara, hoje eu não vou estudar, porque hoje eu preciso sair. Eu saía, sem peso na consciência. De verdade, isso nunca foi um problema pra mim. E eu voltava depois melhor, tipo assim, que bom. Agora eu vou ver esses dois temas aqui, vou dar o gás pra conseguir, sabe? Mas eu consegui levar muito bem. É muito importante pra mim fazer atividade física, porque senão eu fico muito louca, real. Então eu sempre tinha um momentinho da atividade física, de sair com os meus amigos. Então, é essencial. Acho que não existe vitória sem rede de apoio e você também nutrir essa rede de apoio e sem a sua saúde mental. Acho que não dá. Senão Incrível. você chega lá no processo mal, né? O que que você vai aproveitar dessa vitória? Até isso, tem, né, nem todas, se o preço for, não, vou chegar destruído pessoal, mental, física e socialmente, não sei se eu já tinha falado socialmente, cara,
valeu a pena? Faz sentido? E, sim, isso é uma prova maravilhosa de que não precisa e que a gente deve, sim, se cuidar e se priorizar e que dá tempo de, suando muito a camisa, trabalhar, fazer a parte pessoal e estudar, conquistar a sua vaguinha, até, por que não? Um hospital com a melhor vista do Rio, na melhor especialidade de todas, que é a clínica médica. Então, isso é uma aula muito Exatamente. valiosa. Fiquei arrepiado aqui, emocionado, porque, poxa, se a gente não cuida da nossa dignidade, da nossa saúde, a dos outros a gente não consegue ver com a mesma preciosidade, o quanto que é sagrado a vida, um dia bom, uma noite de sono. E claro, não vão ser todos os dias floridos, fáceis, gostosos, agradáveis, mas a Claro. gente ter força, resiliência, rede, eu acho que faz uma diferença absurda para a gente, para os pacientes, para os nossos colegas que vão estar do nosso lado. E essa energia maravilhosa você vai levar para a residência para contaminar o pessoal também. E às vezes até no ano de preparação, porque não, às vezes sobra um tempinho para você tomar um chopp com o professor, né? A gente às vezes come uma batatinha Né? frita, não é? E isso foi um Né? momento mágico para mim e Inclusive, para você também. não, pelo amor de Deus, e galera, eu vi o Ian pessoalmente que eu achava que era um espectro da Arista, né? Era assim, um robô, era um desenho. Quando eu vi esse homem pessoalmente, eu falei, gente, isso é real, esse homem é real. E foi tipo assim, 2 dias antes da prova, não foi? Alguma coisa assim? Foi Então, bem assim, pertinho. Acho que foi talvez uma semana antes, foi bem perto. Não foi nem uma não, semana. Acho que foi no meio da semana que não, a gente foram encontrou, eu acho. dias antes. É Foi. verdade. Acho que a prova foi tipo. Foi dia 19, a gente se encontrou tipo dia 16, mais ou menos. Foi Foi tipo isso. isso. Foi isso, foi isso. Então, assim, eu tenho certeza que aquele abraço da aprovação, inclusive eu tava com uma outra aluna, que é a Inês, que ela também foi aprovada. Então, eu acho que esse abraço aí tem poder. Então, fica a dica aí, mais uma dica da metodologia da Aristo. Peçam para, olha, o Ian pode passar na nossa cidade para abençoar as nossas provas. Então, acho que é uma estratégia bem legal. Participação especial Quer participar? é rede de Você já apoio. viu o vídeo do Porchat? Você já viu o vídeo do Porchat que a esposa dele passa atrás? Só que ela tava nua, meu namorado não tá, não. Mas é a mesma coisa. É isso, é a rede de apoio tem que estar presente, né, em todos os momentos. Exatamente. Que legal, que legal. E Alice, ó, você deu lições maravilhosas. De todos os alunos que a gente tem contato, torce, poxa, você ainda tive o privilégio da gente encontrar presencialmente, conversar um pouquinho e ver uma pessoa do outro lado, ou entender a pessoa que tem vontades, talentos, dificuldades, prioridades, como cada aluno tem. E, cara, que força gigante que você teve nessa disciplina, e eu não tenho nenhuma dúvida de que essa é você, e você vai levar isso para os seus pacientes, para a sua instituição, e eles ganharam, eles deram muito bem de você escolher esse hospital. Então é uma coisa muito É, maravilhosa. Parabéns, parabéns. Obrigado pelo carinho, pela confiança. A gente ainda vai encontrar aqui no Rio várias vezes. Mas antes claro. da gente fechar, queria te perguntar três coisas. Vamos lá. Ai, meu Uma Deus. Vamos coisa lá. muito especial da Arista, o que que você mais gostou? Uma dica para quem está estudando para residência esse ano e onde você se vê daqui a 5 anos. Se você esqueceu, eu te lembro depois. Vai lá. Eita. Então tá, uma coisa que eu gostei muito da Aristo foi a proximidade com os professores. Isso é muito bom, cara. Me senti ali numa família mesmo. Vocês são ótimos professores. Isso aí a gente pode encontrar também em outros cursinhos. As questões a gente também pode encontrar em outros cursinhos, mas eu acho que essa proximidade que a gente teve, a gente não consegue, assim, sabe? Eu mandava uma mensagem pra você, cheguei a mandar mensagem pro Luigi também. Quando que eu ia imaginar que eu poderia fazer isso, sabe, assim? Então eu não me senti desamparada. É, eu acho que vocês são muito humanos, então foi também parte disso, né? Eu lembro muito de uma coisa que você falou, e eu sempre falo isso para os alunos que me acompanham lá no posto também. Se não der certo esse ano, e daí? A gente tem uma profissão muito boa, a gente se insere bem no mercado, a gente tem um bom salário em comparação à média, a gente tem nossa família, a gente tem saúde. Não vai dar nada de errado, só vai ser mais um ano de estudo que vai te agregar muita coisa. Então, como eu tenho essa identificação com vocês, eu levo tantas coisas que vocês falam, então esse foi o diferencial de me sentir amiga de vocês. Que legal, que mágico, que mágico. A gente ainda multiplicou isso um pouquinho ali, né, na comunidade, que a gente trouxe vários alunos para mais perto. Então, é um dos objetivos da gente ver, cara, todo mundo no mesmo barco. Ah, a gente está
talvez no mesmo ciclo, 2, 3, 4 anos na frente, e você vê assim, gente, a prova de residência é um momento que é chato, mas também tem um crescimento muito grande. Tem outras pessoas, é um exercício de humildade, de respeito à profissão, ao conhecimento, e nem sempre tão respeitoso com a gente, às vezes é bastante chatinho, mas você É, entender que faz parte, aquilo vai te fazer maior e que é só um pedacinho que você vai lembrar para sempre, mas não vai doer para sempre. Acho que é muito legal quando a gente tem a oportunidade de dividir isso com outras pessoas, esse momento, para a gente, né, conseguir andar ali rumo ao nosso objetivo. exatamente. E de pessoas que nos inspiram, né? Que eu vejo vocês e falo, eu quero ser desse jeito quando eu for grande, quando eu for adulta. Então é muito bom. Quando eu crescer. Que Quando eu legal. Ó, crescer. pergunta número 2, então. Falando A muito isso da dica de lista. aluno para aluno. E isso, uma dica valiosa. Você já deu várias aqui para quem pôde aproveitar, mas uma dica da veterana deles, né, porque eles são seus calouros que estão na próxima turma, não são os seus R-. Então, qual dica que você daria para eles? Pode ser maior, não precisa ser só Aristo, pode ser da preparação, da vida, da rotina. Uma dica assim, que você acha que fez uma diferença para você e que você recomendaria para todo mundo. Ó, foi o que eu já falei, eu acho que o que mudou na minha preparação não foi engolir, nem comer os conteúdos que estavam lá na plataforma, foi fazer bem o que eu já tinha feito mesmo. Então, não pular as questões, nunca. Se você tá cansado, não assista uma aula, faz questões, faz lá 50 questões do dia e não pula as revisões teóricas. É isso. Se você tiver um tempo, você assiste mais. Mas é que você viu, faz bem. Garanta 80% naquela lá que você viu. Boa, boa. Boa, boa, boa demais. Quem viu o papo inteiro pegou todas as dicas do direcionamento, do simulado, mas essa é a dica de ouro e realmente a Essa é pedra a angular aqui da Aristo, dica master. faz questão, porque ali você vai estar treinando, vai estar revisando, vai estar se desafiando, entendendo exatamente aquilo que você vai encontrar lá no dia da prova. Então, ó, não sou eu que estou falando, é a doutora Alice está indo para a residência dela no Hospital Príncipezinho do Rio de Janeiro. Belezura. E para a gente fechar, onde é que você se vê daqui a 5 anos nessa nossa profissão cheia de alegrias e desafios? Essa é mais para Cara, você do que para os então, outros. pois é, exatamente, porque eu quero seguir um caminho que não é muito convencional, igual eu falei com você, eu tenho outros sonhos, eu tenho outros desejos como a Alice, e me dá um pouco de agonia me imaginar a vida inteira no mesmo lugar. Esse é um dos motivos de eu querer fazer a residência no Rio, porque eu sou de BH e tudo. E meu companheiro, ele é francês. Então, eu imagino a França daqui a 5 anos. Eu Legal. imagino seguir carreira acadêmica, quem sabe revalidar lá. Então, é o que eu espero. Muito legal. Não tem nenhuma dúvida de que você vai fazer coisas maravilhosas no seu caminho para você e para várias pessoas, amigos e pacientes. O nosso próximo encontro abraço vai ser no Rio e daqui a 5 anos, então, vou me organizar para o abraço ser na França, que pode ser bem legal também. Aristo, Pronto, maravilhoso. Aristo em Paris. Paris em Paris, exatamente. Vamos combinar Legal isso. demais. Querida Alice, muito obrigado pelo carinho, pela confiança. Foi uma alegria, um privilégio poder participar um pouquinho dessa jornada e ainda maior te conhecer, a gente fazer essa amizade. Torci muito, muito, muito por você e comemorei demais, demais, demais que seu sonho deu certo. E essa nova etapa vai ter vários desafios, mas vai ter muito crescimento, vai ter muitos momentos legais e muitas realizações também. Obrigado por esse tempinho para passar aqui essa informação, essa palavra da Arista adiante para inspirar os próximos alunos e alunas que vão ser com você, tá bom? Olha, eu que agradeço demais. Eu me sinto muito, muito amada nesse curso e se faz querer continuar. Eu acho que vocês poderiam lançar, né, para R1, para R2, para ajudar ali, para a gente nunca perder o contato. A gente poderia muito manter isso. Eu me sinto muito feliz de ter participado da família Aristo, sou eternamente família Aristo e vou continuar recomendando a Aristo. E o que eu falo para o pessoal é confiar no método mesmo. Não deixe de fazer o que você tem que fazer. É isso, assim. É, não se esqueça, não esqueça sua rede de apoio, não esqueça tudo que é mais valioso na vida. E vai dar tudo certo. Confia no processo. Caraca, que aula de Hum. preparação e de vida. Pô, então, estamos fechando aqui nosso papo com ex-aluna, com a Ó, doutora Alice. Diga. para encerrar,
Rapidão, olha que lindo, ó. Vou mostrar você uma coisa. Manda aí. Opa, Diretamente nossa. da. Ah, não tá focando muito, né? Não tá Mas focando muito, que deu triste. para pegar a vibe de um ponto tão lindo e Aí, focou ó. agora. Agora Meu sim. Deus! Uma prainha Pra gente maravilhosa. terminar isso. Diretamente Caramba. da Colômbia. Nossa, que incrível aí, pessoal. Fica a dica, um bom lugar para comemorar sua aprovação. Para mais dicas, acompanhe a doutora Alice Costa, que vai fazer coisas maravilhosas na medicina e com muito capricho, com uma alma gigantesca e que tem várias alegrias. E que legal, que momento gostoso e merecido para você comemorar, descansar. E, Nossa. nossa, estou até um pouquinho culpado, mas honrado também de você ter separado um tempinho na coluna para falar com a gente. Não, claro, claro que sim, com o maior prazer, de verdade.